Boa tarde, pessoal. Esse vídeo foi gravado para reposição do ponto 5 e a gente vai falar sobre o Estado nas relações internacionais, o princípio da não intervenção, reconhecimento e sucessão. Então, em relação a esse assunto, primeiramente a gente tem que considerar a questão da soberania. A soberania ela tem dois aspectos. No aspecto interno, a soberania é representada pelo monopólio da violência, conforme Kelsen. Na verdade, a teoria é de Max Weber, mas Kelsen trouxe para o direito, por isso que a gente fala em monopólio da violência enquanto conceito kelseniano. Mas, enfim, o que seria esse monopólio da violência? O Estado soberano, ele procura que somente os seus órgãos coercitivos, como a polícia, o poder judiciário, possam exercer a violência de forma autorizada dentro do território daquele Estado, né? Então isso a gente chama de monopólio da violência. O segundo aspecto em relação à soberania seria o aspecto externo, ou seja, a independência. Porém, uma coisa que eu quero lembrar para vocês, e eu acho que eu já falei isso em sala de aula, a independência ela não é um conceito absoluto, né? A soberania, perdão, ela não é um conceito absoluto. Nenhum Estado hoje é totalmente soberano. Todos os Estados têm seus compromissos no âmbito internacional e essa independência, na verdade, ela é direta, porque indiretamente todos os Estados estão vinculados a determinada ordem. Bem, em relação a esse ponto, nós também temos elementos constitutivos do Estado. Acho que vocês estudaram isso lá no comecinho do curso. O Estado ele tem 3 elementos constitutivos: povo, território e governo soberano. Bem, povo não é a mesma coisa que população. Povo são cidadãos com direitos e deveres de natureza política. População, ela pode incluir estrangeiros legais ou ilegais. A população é um grupo de pessoas, né? Enquanto que somente é do povo quem possui direitos e deveres de natureza política, seja, por exemplo, o nacional nato ou nacional naturalizado. O território, que é a área no qual o Estado exerce sua soberania, e um governo soberano. Esse governo não pode ser autônomo. Por exemplo, o governo das unidades da federação, como o nosso estado de Pernambuco, ele tem autonomia, mas ele não tem soberania. Agora, falado inicialmente sobre isso, vamos ver o conceito de reconhecimento. Reconhecimento é o ato unilateral de uma pessoa jurídica de direito internacional público reconhecendo a personalidade jurídica de um Estado. Esse reconhecimento ele pode ser feito por um Estado soberano e ele pode ser feito por uma organização internacional. A natureza jurídica do reconhecimento para a literatura a nível mundial é declaratória. Isso significa que um Estado ele não se torna soberano através do reconhecimento, já que o reconhecimento, como a sentença de uso capião, ele não cria, ele declara somente uma situação que já existe de fato, né? O que faz um Estado ser soberano é a reunião daqueles 3 elementos: povo, território e governo soberano. Inclusive, é muito comum que a gente tenha Estados que sejam reconhecidos e, na verdade, não sejam Estados soberanos, porque não reúnem esses 3 elementos. A Palestina hoje é o caso mais conhecido, porque pensem no caso da Palestina. Ela tem um povo, sim, mas o seu território está sob ocupação de Israel e o seu governo é autônomo, né? Inclusive, ele recebe repasses de Israel, de outros estados também que querem ajudar, como a União Europeia, mas do próprio Israel. O próprio Israel faz repasse tributário em relação a tributos que são arrecadados dentro do território palestino, né? Claro, esse reconhecimento da Palestina, que é feito hoje por mais de 100 estados soberanos ao redor do mundo, é importante para a luta da independência e do povo palestino. Então é por isso que se faz tanta questão. Mas reparem, do mesmo jeito que a sentença de uso capião não é a declaração de reconhecimento, que no caso do Brasil se dá através de ofício diplomático e decreto do presidente da República, que gera a soberania do Estado, mas sim são aqueles elementos: povo, território e governo soberano, e os atributos do monopólio da violência e da independência em relação ao aspecto externo. Bem, existem várias formas de reconhecimento. As principais são expressa, tácita, mútua
Tratado bilateral reconhecendo o terceiro, coletivo, incondicionado, condicionado e especial. O reconhecimento expresso se dá através de ofício diplomático. No caso do Brasil, como eu falei, o presidente da República faz um decreto e encaminha uma carta diplomática para o Estado que estiver reconhecendo. Lembrando que o primeiro Estado a reconhecer o Brasil como Estado soberano foram os Estados Unidos. Tácito. No reconhecimento tácito não existe um documento expresso reconhecendo, mas há a prática de atos jurídicos que denotam esse reconhecimento, como, por exemplo, manter relações diplomáticas ou até celebrar um tratado. O tratado ele não menciona diretamente o reconhecimento, mas se um Estado faz um tratado com outro, é porque tacitamente ele está reconhecendo. Mútuo, ou mútua, é quando um Estado, no mesmo documento, isso se dá geralmente através de tratado, um reconhece o outro. Tratado bilateral reconhecendo o terceiro, nesse caso, dois celebram um tratado reconhecendo um terceiro como Estado soberano. O caso mais conhecido e mais próximo da gente é o do Uruguai, Acho que vocês sabem que o território do Uruguai já pertenceu ao Brasil, chamado Província Cisplatina, até a época do começo do Brasil Imperial, e houve uma guerra, também chamada Guerra da Cisplatina, entre o Brasil e a Argentina, disputando esse território. Como a guerra ficou indefinida, o Brasil ganhou com a Marinha, mas em terra os argentinos ganharam, o Reino Unido fez uma mediação sugerindo que os dois reconhecessem a independência reconhecendo a independência do Uruguai, para que não ficasse nem para um nem para outro, e até hoje o Uruguai existe, aí até alguns chamam o Estado tampão entre Brasil e Argentina. O reconhecimento coletivo, por sua vez, ele ocorre através de uma organização internacional ou de um grupo de estados quando reconhecem um determinado estado soberano. Por exemplo, muitos estados que se desmembraram da ex-Jugoslávia, como a Croácia, a Bósnia, foram reconhecidos coletivamente pela União Europeia. Então, seria um exemplo aí de reconhecimento coletivo. Incondicionado é quando o reconhecimento de Estado não demanda uma obrigação por parte de quem reconhece. Reconhece simplesmente, não pede nada, vamos dizer assim, Já o condicionado é o contrário, quando para reconhecer a soberania de outro Estado, um Estado exige alguma prestação ou alguma coisa nesse sentido. O caso também mais conhecido é de Portugal em relação ao Brasil, O governo português exigiu para o reconhecimento da independência do Brasil que o Brasil quitasse a sua dívida externa junto ao Reino Unido. Na verdade, eles fizeram o seguinte, é até um pouquinho engraçado, eles passaram a dívida externa de Portugal para o Brasil, entenderam? Então, por isso que diz, o Brasil já nasceu devendo. E por último, o reconhecimento especial, ele se dá, esse reconhecimento especial, por exemplo, no caso da guerra civil, os beligerantes, com partidos políticos, ou regiões que estejam numa guerra civil, e o reconhecimento de nação, Por exemplo, os judeus tiveram um reconhecimento enquanto nação, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, outros povos também. Agora, notem o seguinte, reconhecimento de governo é diferente de reconhecimento de Estado. O reconhecimento de governo ocorre quando se tem uma ruptura institucional num determinado Estado, através de revolução ou golpe de Estado, e o reconhecimento de Estado ocorre num processo de independência. Revolução e golpe de Estado, é importante a gente frisar, não são a mesma coisa, viu, pessoal? Revolução, ela é um movimento, pode ser pacífico ou não, pode ter apoio do povo ou não, porém, na revolução, você muda totalmente a estrutura do Estado. Se você tinha, da sociedade, melhor dizendo, não é nem do Estado, é da sociedade. Se você tinha uma sociedade capitalista, passa a ter uma comunista e vice-versa. Se você tinha uma sociedade agrária, passa a ter uma sociedade industrial, enfim. Mudou o modelo de sociedade, é a revolução. Já o golpe de Estado, não. Ele muda o governo e só a sociedade permanece a mesma. Perceba que no Brasil, a maioria dos movimentos, inclusive República para Monarquia, 1964, foram golpes de Estado, ou seja, se mudou o governo, mas a sociedade brasileira permaneceu a mesma. O mais próximo que a gente tem de revolução realmente é 1930, com Getúlio Vargas, porque, como vocês sabem, inclusive do ponto de vista jurídico, a partir do governo Vargas, o Brasil tomou outro rumo, Outro rumo. Por exemplo, passou a ter uma sociedade em reconhecimento de determinados direitos, como direitos sociais, direitos trabalhistas,
A cidade passou aos poucos a se tornar um modelo mais urbano. Antes era um modelo rural, né, desde do Brasil colonial. Então, se eu chamasse de revolução o movimento aqui no Brasil, foi o de 1930, né? O resto, golpe de Estado. Bom, em relação ao reconhecimento de governo, existem duas teorias, que são duas doutrinas, né? Tem a doutrina Carlos Tobar e a doutrina Genaro Estrada. Carlos Tobar era ministro do Equador em 1907 e ele dizia que um governo vindo de revolução ou golpe de Estado só deve ser reconhecido se obtiver aprovação popular. Se não tiver aprovação popular, não cabe o reconhecimento. Já a doutrina Genaro Estrada, ministro do México, em 1930, estabelecia o princípio da autodeterminação dos povos e da não intervenção, que dizia o seguinte: nenhum Estado estrangeiro deve emitir juízo de valor em relação a governo instalado através de revolução ou golpe de Estado. A população internamente deve decidir. Isso não cabe a Estados estrangeiros. Na verdade, o princípio, a doutrina mais usada foi a Estrada no século passado e até o começo desse século. Porém, olhem que os Estados, eles adotam a doutrina de acordo com a conveniência política, né? E se é conveniente reconhecer um governo vindo de revolução ou golpe de Estado, e se isso, os Estados, como muitos estudiosos de política externa dizem, né, melhor dizendo, me desculpem, eles têm interesses, eles não têm amigos. Então, se é do interesse de um Estado que aquele governo que veio de revolução ou golpe de Estado fique ali, eles tendem a reconhecer. Se não for, eles tendem a não reconhecer ou então não se pronunciar, porque a doutrina Estrada ela é um pouco nesse sentido, feito aquele ditado que se tinha antigamente: em briga de marido e mulher não se mete a colher, e é tão nociva quanto, porque importa numa omissão. Hoje em dia, os analistas da ciência política costumam dizer que uma intervenção só é válida em relação ao Estado soberano em duas circunstâncias: se houver uma catástrofe humanitária e se essa intervenção for autorizada por uma organização internacional, como a ONU, a OEA, a OTAN, né, que não seja definida por um Estado unilateralmente, entenderam? Em relação a esse assunto, a teoria de Kelsen é a efetividade. Para Kelsen, o reconhecimento, seja de Estado ou de governo, ele não era tão importante. Se o Estado mostrasse efetividade, esse reconhecimento viria nem que fosse de forma tácita. E ele, inclusive, no livro dele, Teoria Pura do Direito, ele cita dois exemplos: a União Soviética e a França, após a Revolução Russa e a Revolução Francesa. Então, foram duas revoluções, como vocês que gostam de história sabem, muito sanguinolentas, vamos dizer assim, para usar aquela expressão que a gente via na novela, né? Roque Santeiro, isso é coisa do meu tempo, não é do tempo de vocês, não. Então, nesse caso, você tem governos que chegaram de forma muito violenta no poder, revoluções muito violentas. Inicialmente, os vizinhos não queriam reconhecer e até tentaram atacar esses estados, mas com o passar do tempo, tanto a União Soviética quanto a França Revolucionária se mostraram estados efetivos, e o reconhecimento da sociedade internacional veio tacitamente aos poucos. Bem, pessoal, Mauzuoli, já mudando de assunto, mas dentro desse ponto também, ele coloca alguns direitos básicos dos estados na ordem internacional, que seria o direito de conservação e defesa, liberdade e soberania, igualdade e comércio internacional. Conservação e defesa significa que todo Estado tem direito a se defender e a conservar a sua soberania, né? Inclusive utilizando mecanismos militares para isso. Liberdade e soberania significa que todo Estado tem que ter autonomia, tem que ter a sua soberania respeitada. A igualdade, ela é uma igualdade do ponto de vista jurídico, político e econômico. Vocês sabem que todos os Estados têm pesos diferentes, né? Não dá para comparar, por exemplo, o peso de uma China com o peso de um Uruguai, que é um estado que tem uma população inferior da zona metropolitana do Recife. E, por último, o direito dos estados de participarem do comércio internacional. Inclusive, vocês sabem que existem organizações internacionais destinadas a promover e assegurar a liberdade do comércio internacional, evitando, por exemplo, subsídios ilegais, né? Que existem subsídios que são incentivos que os estados dão aos seus
aos seus produtores para importação ou exportação, principalmente exportação, porém alguns são ilegais, e a OMC tem, para preservar o comércio internacional, ela tem alguns mecanismos bem consolidados hoje nesse sentido. Existem também, de acordo com Mauswolly, algumas restrições aos direitos fundamentais dos Estados, como as capitulações, garantias internacionais, servidões internacionais, concessões, arrendamento de território, condomínio e neutralidade permanente de territórios. Capitulação é uma coisa do século XIX que não existe mais. Era o seguinte: cidadãos estrangeiros ficavam sujeitos ao regime de seu país, regime jurídico do seu país, através de tratado. Por exemplo, o Brasil tinha com o Império Otomano. Então, se um brasileiro tivesse no Império Otomano e cometesse um crime, seria julgado de acordo com o direito brasileiro, e vice-versa. Hoje em dia, capitulações não são mais usadas porque prevalece, acho que eu já falei disso, o princípio da primazia da lei local, que define que o estrangeiro é obrigado a obedecer à norma jurídica do país que ele se encontra. A gente já comentou muito sobre isso aí, inclusive tem episódios muito engraçados com todo mundo, né? Garantias internacionais, aí realmente seria você dar alguma coisa em garantia, por exemplo, um empréstimo, às vezes cede determinado bem, empréstimo, é exatamente para esse tipo de negócio que as garantias internacionais funcionam, né? Você dá um bem ou uma renda de arrecadação para outro Estado soberano como garantia de um empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Servidões internacionais são muito parecidas com as servidões do direito civil, às vezes para ter acesso ao mar, tem aqueles estados como, por exemplo, a Bolívia e o Paraguai. Eu vou até pesquisar, e devia ter pesquisado, me perdoem, para essa aula de hoje. Tem uma área do porto de Paranaguá, no Paraná, se eu não me engano, tem uma servidão junto com o Paraguai, que vocês sabem que o Paraguai não tem saída para o mar, né? Então ele tem acordos com o governo brasileiro e com o governo argentino, mas eu acho que no caso de Paranaguá, que é uma parte do porto, é cedido através do termo de servidão, igual vocês viram no direito civil interno, né? Ou seja, aquele estado não tem acesso a determinada, no caso o mar, né, um recurso extremamente necessário, e aí ele faz uma servidão com outro estado vizinho. Concessões também são parecidas com o direito administrativo. Por exemplo, às vezes um estado pode conceder a outro, inclusive território, viu? Inclusive território. Já teve caso também de estados da América Central concederem aos Estados Unidos a administração da sua alfândega. Por incrível que pareça, hoje em dia é um pouco em desuso, né? Arrendamento de território seria você alugar uma parte do seu território. O caso mais conhecido é Guantánamo, em Cuba, que é alugado para o governo dos Estados Unidos, isso antes do atual governo cubano, né? E, inclusive, o governo cubano não quer mais, porém, como tem esse contrato, ele é obrigado a manter, e eles não recebem o pagamento. O pagamento é simbólico, é uma coisa assim muito pouquinho, acho que são poucos centavos de dólar por hectare, e é um pagamento ínfimo que nem o governo cubano quer, e o governo cubano, se pudesse, tirava. Vocês sabem, né, que Guantánamo funciona como uma prisão e uma base norte-americana dentro do território cubano. Condomínio, e muito parecido com o direito interno também, é quando vários estados compartilham território, ou às vezes um recurso. Por exemplo, o Uruguai tem um condomínio com a lagoa, acho que chama Lagoa Mirim, na divisa com o Brasil, então pertence aos dois, é um condomínio. Igual no direito civil. Neutralidade permanente de territórios. Em relação à neutralidade, a gente já falou que existem alguns estados neutros, como a Suíça, aqui no continente a Suíça, a Santa Sé, o Panamá, a Costa Rica, e os estados vizinhos, geralmente eles assinam inclusive tratados se obrigando a respeitar essa neutralidade desses territórios, e se abster, por exemplo, de invasão, ou até mesmo a garantia, caso um terceiro invada, de garantir essa neutralidade, né? Que estados neutros, eles não têm forças armadas, eles só têm polícias internas, e muitas vezes até um vizinho. No caso da Santa Sé, por exemplo, quem é responsável pela garantia da neutralidade, obviamente, é a Itália. É a Itália. Bom, pessoal, ainda a gente tem a questão dos deveres dos estados na ordem internacional. Basicamente, os estados têm dois deveres na ordem jurídica internacional. Os deveres morais, como assistência mútua, e por isso que é muito comum
muito comum. Vocês, quando tem uma catástrofe, um tsunami, incêndios, inclusive, houve esse oferecimento de ajuda. Às vezes vão equipes, aviões de outros países prestar assistência quando tem uma catástrofe dessa, principalmente catástrofes naturais, né? Enchentes, incêndios. E vocês já devem ter visto que muitas vezes um estado oferece a outro, né? O Brasil já foi objeto de oferecimento, também o Brasil já ofereceu seus préstimos. Aí, nesse caso, é um dever moral de assistência mútua dos estados soberanos se ajudarem entre si. E o outro dever seria um dever jurídico, que é de obedecer à ordem jurídica internacional, né? E os estados, eles cumprem, por exemplo, os princípios de norma e os códigos, independente da ratificação de qualquer tratado. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre a extinção do Estado. O Estado, ele pode ser extinto nas seguintes hipóteses: desaparecimento da população, desaparecimento do território, absorção de um Estado por outro, desmembramento de Estados ou fusão e união de Estados. Vou falar um pouquinho de cada um. Desaparecimento da população, obviamente, é hipotético, porque nem na época da peste negra, quem dirá agora no coronavírus, a população de um estado todo faleceu. Então, não há exemplo histórico. Agora, desaparecimento de território ainda não ocorreu, mas pode ocorrer, principalmente com estados insulares, que são arquipélagos, como as Ilhas Maldivas, que com a elevação do nível do mar corre o risco de serem extintos, né? Porque se o território, claro, o pessoal das Maldivas estão tentando aumentar o nível do seu território, porém ninguém sabe se eles vão ser bem-sucedidos, né? Então aí é um caso que é plausível de se ocorrer futuramente uma perda do território e perdendo um elemento do Estado. Reparem, o Estado, para existir, ele tem que ter aqueles 3 elementos que a gente falou aqui: povo, território e governo soberano. Se faltar um, adeus o Estado. Então, se ele perder o território, ele não tem onde existir, né? Absorção de um Estado por outro é quando um Estado ele incorpora outro Estado. O caso que acredito que todos vocês conheçam são das 2 Alemanhas. Até 1990 existiam 2 Alemanhas, a República Federal Alemã e a República Democrática Alemã. A República Federal Alemã era a Alemanha Ocidental e a outra a Alemanha Oriental. Reparem que o nome era democrática, mas era uma ditadura comunista, né? Em 1990, a República Federal Alemã incorporou a Alemanha Oriental e aí passou a ter a Constituição, os 2 territórios passaram a ter a Constituição da República Federal Alemã, a moeda, as leis, etc. Não foi uma reunificação, percebam. A Alemanha Ocidental, ela engoliu, ela incorporou a outra Alemanha, né? Desmembramento de estados é quando um estado se divide em vários, né? A gente tem vários exemplos. A União Soviética, que as pessoas confundem com a Rússia, mas a União Soviética era muito mais que a Rússia. A União Soviética era composta por 15 estados. Claro, no meio deles você tinha a Rússia, né, que fazia parte da federação, mas era só uma das partes. Outro exemplo foi a antiga União Soviética, eu já falei, desculpem. A antiga Iugoslávia, que se dividiu em 7 a 8 estados, inclusive ninguém sabe exatamente porque, por exemplo, Kosovo tem estado que reconhece, outros como o Brasil não reconhece Kosovo, mas ali você tem Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Sérvia, Montenegro, Macedônia do Norte e Kosovo, para quem reconhecer Kosovo, que não é o caso do Brasil. Outro exemplo também é a Tchecoslováquia, né, que aí foram 2 só, a República Tcheca e a Eslováquia. Eslovênia era da Iugoslávia, viu? Eslováquia era da Tchecoslováquia. E fusão e união de estados por último. Tem autores que dizem que fusão e união de estados é a mesma coisa. Tem outros autores que dizem que não, é diferente. Principalmente os autores mais velhos, como Hildebrand Dacioli, né? A fusão e a união de estados seriam quando vários estados se juntam para criar um novo. E aí criam uma constituição totalmente do zero, uma ordem econômica, uma ordem política. O Império Alemão em 1870 é um exemplo disso. Repare que em 1990 foi a absorção. Mas em 1870 você tinha vários reinos alemães, como a Baviera ou Bavária, como quiserem, a Prússia, Hanover, se juntaram e criaram o Império Alemão. Na mesma época tem o exemplo da Itália, que vários pequenos reinos italianos, como Piemonte, 2 Sicílias,
a Toscana, os estados papais, que eram governados diretamente pelo Papa, se juntaram e criaram a Itália moderna, né? Sim, aí os autores mais velhos, como Ildebrando Daciolo, dizem que união é diferente de fusão. Na união, você tem dois estados ou mais unidos por um soberano comum, um rei. Então, por exemplo, Portugal e Espanha, na época da União Ibérica, o rei Filipe II da Espanha era rei Filipe I de Portugal. Outro exemplo também é Reino Unido e Hannover na Alemanha, até a época da Rainha Vitória. Então, os reis do Reino Unido eram reis de Hannover na Alemanha também. A família real britânica, inclusive, tem origem lá. Só que, como era proibida a mulher ser titular rainha de Hannover, não se permitia, aí quando a Rainha Vitória chegou ao poder, escolheram outra pessoa para reinar, e ela não pôde ficar como rainha de Hannover também, né? Mas não fiquem decepcionados não, porque depois ela foi coroada imperatriz da Índia. Então, a Rainha Vitória tinha título à vontade. Bem, pessoal, prosseguindo o assunto, a gente tem o princípio da continuidade do Estado. O Estado sempre é sucedido por outro. O Estado não é como uma bodega que ele fecha e acabou-se. Não. Sempre outro Estado vai suceder o seu território, os seus nacionais, débitos, etc., né? No caso das Alemanhas aqui que a gente citou, que é um exemplo bem próximo, né, de 30 anos atrás, e que todo mundo já ouviu falar, a República Federal Alemã assumiu os nacionais, assumiu as dívidas, assumiu tudo da Alemanha Oriental. Inclusive, se alguém for a Berlim, visitem os espaços de memória da cidade, tem Museu da Alemanha Oriental, eles mostram bem a questão do totalitarismo, tanto, e eu gosto de estudar a história da transição, vocês sabem disso, tanto em relação ao período do nazismo quanto do período do comunismo. Inclusive, aquela discussão no Brasil, se nazismo é de esquerda ou é de direita, os alemães não têm a menor dúvida de que o nazismo é de direita, e eles entendem disso. E, inclusive, se vocês já forem a Berlim, visitem esses espaços de memória muito importantes que tem em toda a cidade, viu? E aí eles mostram claramente os dois autoritarismos. E mostrando, gente, que ditadura existe em todas as ideologias, infelizmente, né? Mas, prosseguindo aqui, em relação à sucessão, os efeitos jurídicos podem ser as leis do Estado que agregou, como no caso das Alemanhas em 1990, ou conforme tratados prévios, né? Em relação à nacionalidade, o novo Estado recebe o cidadão, por exemplo, no caso das Alemanhas, né, a República Federal Alemã recebeu todo mundo que tinha nacionalidade da Alemanha Oriental, ou então as pessoas podem escolher. No caso, por exemplo, da ex-Iugoslávia, que se dividiu em 7 ou 8 estados, conforme a gente já falou aqui, porque existe divergência, né, em relação a quantos estados a Iugoslávia deu origem. Geralmente quem era católico ficou sendo croata, quem era muçulmano foi para a Bósnia, e quem era sérvio ficou, aliás, quem era ortodoxo, católico ortodoxo, ficou na Sérvia. Na União Soviética eles olhavam muito a questão de origem. Por exemplo, eu tenho uma colega de intercâmbio que ela nasceu no Cazaquistão, filha de russo e ucraniana. Ela podia optar por qualquer uma dessas. Como ela morava no Cazaquistão, ela optou pela nacionalidade cazaque. Inclusive foi a única pessoa do Cazaquistão que eu conheci, cazaque, viu? Não tem nada a ver com aquele canto lá do esporte, é cazaque do Cazaquistão. Tratados, bens públicos e dívidas, você vai ter uma responsabilidade total do sucessor ou partilha proporcional da dívida. A União Soviética, por exemplo, a maior parte das dívidas ficou com a Rússia, e dos bens, inclusive armas nucleares, a maior parte ficou para a Rússia. E por último, gente, só para dar uma frisada, o princípio da não intervenção, né? Que é a obrigação dos estados de não ingerir indevidamente em assuntos particulares de outros, visando impor ou preponderar sua vontade, e hoje é consagrado em várias resoluções das Nações Unidas. Como eu já falei aqui, o princípio da não intervenção, ele só pode ser quebrado em duas circunstâncias. Se houver uma catástrofe humanitária muito grande, e se aquilo for feito de forma autorizada por uma organização internacional como a ONU, ou as locais como a OEA, por exemplo, ou a OTAN. Mas jamais um Estado ele pode interferir diretamente em outro, né? No caso aqui no continente americano, a gente tem a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que tem sede em Washington.
mas infelizmente muitos estados respeitam e prevalece aí nesse caso o poder militar, o poder político e o poder econômico dos estados. Pronto, pessoal, era basicamente isso em relação ao ponto 5. A gente fez agora esse aulão, vamos dizer assim, e qualquer coisa, se vocês quiserem, a gente dá uma repassada em sala de aula também, tira algumas dúvidas, anotem as dúvidas, tá? Tragam para a sala que a gente discute sem problemas. Então é isso, obrigado pela paciência de vocês e espero que o vídeo tenha saído satisfatório. Tchau!